Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos aí fazendo uma série de vídeos de questões comentadas baseadas em provas anteriores. E hoje nós estamos aí com o assunto correio eletrônico. Então, se você perdeu algum dos vídeos aí que a gente já passou, basta você clicar aqui na descrição deste vídeo para você poder visualizar todas as questões comentadas por assunto que eu já fiz e também ficar antenado com outras questões que também podem te ajudar e auxiliar nos seus estudos. Vamos lá? Acompanha comigo aí agora correio eletrônico. Correio eletrônico, galera. Então, quais foram as questões de correio eletrônico que caíram nas provas do TJ, que pode ali no caso trazer para você um norte na hora de estudar esse assunto? Então, vamos lá. Primeira questão que eu trago para você aí de correio eletrônico é essa aqui, ó. Considerando o uso de correio eletrônico, ao se preparar uma mensagem para envio a. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. B. O número de destinatários em cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta. C. Se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. D. O número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em via oculta. E é possível enviá-la sem a especificação de seu assunto. Então vamos lá, na hora que a gente envia uma mensagem de e-mail, a gente não consegue enviar para pessoas que estão em cópia oculta? Mentira, então a alternativa A já era. B. O número de destinatários da cópia oculta não pode ser superior ao número de destinatários da cópia aberta? Não tem nada que diga que não. Se esta for o encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível alterar o assunto? Que é. E D. O número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta? Também não. Então, portanto, a alternativa correta é justamente a alternativa E, que fala: é possível enviar uma mensagem de correio eletrônico sem preencher o campo assunto. É verdade, ele vai reclamar, mas você pode enviar sem problema nenhum. Próxima questão, olha lá que bacana. Em geral, a especificação completa do Uniform Resource Locator, que é o URL, apresenta os seguintes campos: esquema, domínio porta, caminho, recurso, query string, fragmento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma URL. Sobre esses campos que eles colocaram aqui com esses nomes, é correto afirmar que dentro de uma URL, né, a gente sempre vai ter ali o que a gente chama de composição, né, os componentes que estão presentes numa URL. São o quê? Nós temos o protocolo, que pode ser HTTP ou HTTPS. Então, vamos colocar aqui uma URL. Ó. HTTP www.site.com barra prova barra tj.pdf. Então, aqui a gente tem uma URL completa, certo? Então, quem que é o esquema? O esquema é esse cara aqui, ó. Quem é o domínio? É esse cara aqui. Quem é o caminho e o recurso? É tudo que vem depois. Caminho é tudo isso daqui. Recurso é só esse cara aqui, ó. Esse é o recurso. Beleza? Então, a partir disso, nós podemos analisar as alternativas, ó. A. O caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada? Não. Né? O caminho especifica o local onde eu tenho a informação armazenada dentro do site, dentro do servidor. B. O fragmento é uma parte obrigatória presente em qualquer URL. O fragmento seria o nosso recurso, né? Esse cara aqui. Não, eu posso ter ali, por exemplo, um site sem a presença do recurso, né? Do alvo, que seria o arquivo alcançado. Então, está errado o B.
O esquema pode ser apenas HTTP ou HTTPS? Também não, porque eu posso ter o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. D. O domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou o documento solicitado. Veja, o que é o domínio? É o nome do site. E determina o servidor, que é a mesma coisa que domínio, que torna possível o recurso, que é esse cara aqui, ou o documento solicitado. É lógico, sem ele eu não consigo chegar até aquele alcance. Então, portanto, está correta essa afirmação. E aí no E diz, a porta sempre será um número menor ou igual a 40. Não, isso não é verdade. Beleza? Então, alternativa aí correta, alternativa D. Vamos para a próxima? Alguns navegadores utilizados na internet, como o Microsoft Edge e o Chrome, permitem que, ali no caso, um tipo de navegação conhecida como privada ou anônima. Sobre esse recurso, é correto afirmar que ele foi concebido para normalmente o quê? A. Não permitir o armazenamento de favoritos durante uma navegação. B. Não permitir que sejam realizados downloads de quaisquer tipos de arquivos. C. Substituir os dados do usuário por outros fictícios definidos pelo próprio usuário e evitar que se propaga e evitar que propaganda comercial e e-mails do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. D. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear, a partir do navegador, as visitas efetuadas pelo usuário e impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação do usuário. Então, primeiro tem que definir o que é uma navegação privada ou anônima. Navegação privada ou anônima é aquela navegação que não vai armazenar os dados da navegação. Isso inclui o quê? O histórico, o que a gente tem, por exemplo, de dados de formulários preenchidos, os caches, né, que seriam ali os elementos que são armazenados no navegador quando você navega em uma determinada página. Então, a partir do momento que a gente lê lá a alternativa A, não permitir o armazenamento de favoritos, está errado. Porque se você clicar em favoritos, ele vai armazenar. Não permitir que sejam realizados downloads, ele vai permitir sim. Né? Se você quer realizar download, você vai. C. Substituir dados de usuário por outros fictícios. Isso aqui é falsidade ideológica, não pode. E depois, D. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear, a partir do navegador, as visitas efetuadas pelo usuário. A navegação anônima é justamente para fazer isso. E no E diz que impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos. Se você acessar o seu banco através do site, através da navegação anônima, seu banco vai saber que você entrou. Então não existe essa possibilidade de você ficar invisível. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D. Vamos para mais uma questão? Olha lá. Quando se recebe uma mensagem por meio de correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. B. Se houver anexos na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para um destinatário. C. Se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento. D. Tanto no texto da mensagem original recebida, quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. E E. Não pode haver destinatários em cópia se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos falando da opção de encaminhar. Se eu vou encaminhar para pessoas que estão fora do ciclo do e-mail. Então, são terceiros, certo? Então, quando ele diz lá na alternativa A, na mensagem de encaminhamento não pode ser editado ou alterado o campo assunto? Mentira, porque pode. B, se houver anexo na mensagem original, esta só pode ser enviada para um destinatário. Não,
Quando eu encaminho para quantas pessoas eu quiser. C. Se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado? Não. Se tiver 10, os 10 serão encaminhados. E D. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados na mensagem de encaminhamento. Sim, exatamente isso que nós temos quando a gente faz a ação de encaminhar. Vamos ver mais um aqui, ó. Mais um. Um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereços do navegador Internet Explorer: https www.google.com.br. Em relação ao endereço digitado, é correto afirmar que é um site de uma organização sem fins lucrativos? Não, porque com é comercial. A troca de dados entre o navegador e o servidor a troca de dados é criptografada? Sim, porque nós estamos com o protocolo HTTPS. É um site de uma organização não governamental? É, se ele é comercial, ele não é não governamental. Ih, então a questão foi anulada, professor? Foi. Foi anulada, porque você tem duas respostas corretas. E aí, neste caso, não tem jeito. Ah, mas ele não é org, professor. Tudo bem, ele não é org, mas ele também não é governamental. Concorda comigo? Então, a partir do momento que o site é comercial, ele não é governamental. Então, a questão é validada também. Então, aí nós anulamos a questão. Não tem como, né, poder ter uma única resposta nessa questão. Beleza, galera? Então, vocês viram aí um apanhado geral sobre questões relacionadas a correio eletrônico. Estude também, porque tem aí a parte de internet, que também pode, aí no caso, ser importante para a sua prova. Fechou? Eu vou parar por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!